olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Tema da semana: o aperfeiçoamento da fé. Estamos iniciando o nosso segundo encontro do programa Lições da Bíblia. Estamos estudando nesta temporada o livro de Tiago. Esse é o nosso guia de estudos. Você pode ter mais informações, pode adquiri-lo no endereço que está aí na sua tela. Nós tivemos na semana passada o nosso primeiro encontro, uma grande bênção, a parte introdutória, entendemos um pouquinho quem foi Tiago, qual era o público, e agora vamos começar a ver temas que são abordados por Tiago na sua carta, ou melhor, no seu sermão ou pedaços de sermões, né? E você vai descobrir que existem muitas orientações para que a gente tenha uma vida cristã muito mais feliz. Eu também gosto de apresentar para você a revista Princípios, para você que é o nosso telespectador. Se você deseja receber na sua casa, é gratuito, faça o seu cadastro no endereço que está aparecendo aí na sua tela e você receberá gratuitamente. Quero apresentar o nosso trio que estará conosco. Já estivemos no nosso primeiro encontro, estará nessa temporada professora Tânia Torres, seja bem-vinda. Obrigada. Professora na área de Sociologia e Antropologia. E Antropologia, tem que, né, as duas, não vamos deixar nada de fora, né, professora? Na Universidade Adventista São Paulo, em Campus 2. Campus 2. Quantos Engenheiro alunos Coelho. a senhora tem? Né? Quantos alunos? No curso de... Por exemplo, que essa matéria... a senhora dá para vários cursos. Não, agora estou mais concentrada Pastora em aqui. Direito e Letras e Tradutor. Então, em Direito, eu tenho 4 turmas de 70 alunos, então, aí 7 vezes 4, 280. Tradutor e Intérprete, eu tenho aí, as turmas são menores. Mais uns 100 alunos. Mais uns 100. Então, muito bom. Muito bom. E a professora está fazendo o seu doutorado em Ciências Sociais na PUC São Paulo. Ok. Pastor Moisés Matos, presidente da Igreja Adventista para a região central do estado do Rio Grande do Sul. Meus 2 filhos nasceram em Porto Alegre. Você é um privilegiado, sem dúvida alguma, né? Você é gaúcho, né? De nascimento, sim. De nascimento, de criação paranaense. Paranaense. Tá Eu bom. tenho tentáculos nos 2 estados. Aliás, um abraço para os amigos paranaenses, né? Isso. Aos amigos gaúchos paranaenses de todo o Brasil. Somos todos irmãos, somos uma igreja só, somos um povo de Deus. Minha esposa é paranaense, viu, pastor? Minha esposa é paranaense, então... Ela consegue compensar. Né? Consegue compensar. Pastor, um privilégio, viu? O privilégio é meu, pastor. Um abraço a todos. Okay. Pastor Milton Torres, coordenador do curso de Letras e tradutor e intérprete. Exatamente. Na Universidade Adventista em São Paulo, campus em Engenheiro Coelho. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Estou me sentindo já bem-vindo e desejo expressar a minha saudação a todos os telespectadores. Ok. Nós vamos agora entrar no tema um tema mais específico de ensinamento, e nós vamos pedir mais uma vez a iluminação do Espírito Santo ao tratarmos o assunto de hoje, o aperfeiçoamento da fé. Pastor Milton, por favor, dirija uma prece a Deus. Oremos. Bendito e eterno Deus, nós te agradecemos a oportunidade de abrir a Tua Palavra, de estudá-la. Afinal de contas, o guia de estudos nada mais é do que uma forma de apontar para as verdades que Tu queres que nós aprendamos. Verdade. Sê conosco neste instante, sê com todos os nossos espectadores. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, pastor, gostei muito da sua expressão na oração aí. O guia de estudos nada mais é do que uma forma de apontar para verdades que nós encontramos na palavra, especificamente nessa temporada no livro de Tiago. Talvez você esteja tendo contato com a Bíblia pela primeira vez. Abra seu coração, deixe que o Espírito Santo ilumine a sua mente. Eu tenho certeza que você será abençoado e também toda a sua família.
Nós vemos no Guia de Estudos, o autor está preocupado em apresentar no livro de Tiago o tema do aperfeiçoamento, o tema da fé. E ele usa dos versos 2 até o verso 11, mais ou menos, que são os versos que a gente vai abordar aqui, mas são citados alguns outros textos, como 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 12. Eu quero ler o texto e queria que alguém explicasse para a gente. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. O que é esse bom combate da fé? Ele poderia estar aqui descrevendo toda a trajetória da vida cristã, desde o momento em que você aceita Jesus como teu Salvador, até o fim. Então, esse bom combate da fé é justamente a sua comunhão, a sua vida diária com Deus e com as pessoas. Não dá para excluir um ou outro, não é? E me parece que isso vem exatamente a combinar com a epístola de Tiago. Tiago tinha algumas preocupações de como é que esta vida cristã estava se desenvolvendo até atingir o que chamaríamos de maturidade. Ele usa a expressão perfeição. Nosso guia de estudos traz hoje o título de O Aperfeiçoamento da Fé. Não é? Até a maturidade da fé. Depois, talvez, o pastor Milton vai comentar um pouquinho sobre o teleios, que é uma palavra grega para perfeição, que frequentemente é mal interpretada. Não é? Mas, voltando ao assunto da peleja da fé, ou do bom combate da fé, Tiago estava preocupado com dois opostos. Você percebe que ele está preocupado com a falta de compromisso com a fé. É aquela pessoa que tem uma fé apenas nominal. Eu creio, mas isso não muda o meu dia a dia, não muda a minha vida. Comportamental, não é? É uma fé meramente intelectual. Por outro lado, ele estava preocupado com uma fé cheia de arroubos, ou cheia de fanatismos. Então, ao mesmo tempo que Tiago combate o formalismo... Arroubos. Você gostou desse português? Sim, por favor. Anote, por favor, arroubos. Mas o que é o arroubo? É o fanatismo. É aqueles excessos que a pessoa aceita Cristo e confunde isto com fanatismo, não é? Tiago está preocupado em pessoas que vivam o mundo real. Ou seja, você vive no seu dia a dia, você está testemunhando. Por acaso não é isto que o ser humano pós-moderno está procurando em nós, cristãos? Que nós não sejamos eremitas ou pessoas que vão ser monges escondidos, mas que um pai seja um pai, uma mãe seja uma mãe, um filho seja uma filha, um empresário seja um empresário. Quer dizer, que nós vivamos a vida normal, mas que isto seja algo que demonstre ao mundo que estamos andando com Deus. Que isso faça a diferença. Eu posso ilustrar um pouco isso com a questão da própria vida de Tiago? A palavra grega que aparece ali em Timóteo é a palavra agon, de onde nós temos o termo agonia. Não é? Ou seja, o combate da fé é a agonia da fé, ou seja, é tudo aquilo que desafia a nossa fé. Mas eu gostaria de ilustrar com a vida de Tiago, porque eu acho que isso tem muito que ver também com a questão da fidelidade. Tiago, ele foi fiel a Deus até o fim. Nós temos a sorte de ter 3 relatos antigos que contam a história da morte de Tiago. Não é? Tiago, nós temos o relato de Josefo, de Eusébio de Cesareia, de Egesipo. Não são muitos personagens antigos em que haja tanta concordância, tanta gente antiga, inclusive Josefo, que nem era cristão, que nos narra exatamente como foi que ele morreu. Então nós sabemos que ele foi martirizado. Ele foi jogado de cima de um pináculo, não é? Justamente para que pudesse morrer. E em momento algum Tiago vacilou na sua fé. Eu acho que a gente percebe a impaciência até de Tiago um pouco com as pessoas que vacilam, as pessoas que fraquejam, porque ele vai falar muito agora sobre pináculo, a parte elevada de um templo, de uma montanha. Não é? Foi assim que os relatos históricos apontam para a morte de Tiago. Então, ou seja, Tiago foi um homem que foi fiel até o fim. Ele combateu este combate. A exemplo de Paulo, ele também triunfou. E nada mais desejoso para um cristão, nada mais importante na vida de cada um de nós que tememos a Deus e que o servimos e que queremos ser fiéis até o fim, é justamente essa fidelidade constante, tanto às grandes coisas quanto às pequenas coisas.
O caminho da fé é um caminho de agonia. É um caminho de agonia, de lutas, mas tem as suas recompensas. Isso. E a certeza de que o Senhor está neste momento de agonia, neste momento de angústia. O Senhor está junto. É interessante essa reflexão. Eu queria considerar alguns versos, queria que os amigos considerassem, que são os versos iniciais do capítulo 1, capítulo 1 de Tiago, verso 2 e o verso 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É meio contraditório esse verso, isso né? Que eu queria que vocês Porque você está falando de provação, de dificuldades, de agonias, e de repente você fala que isso é motivo de grande alegria. Não apenas diz que é alegria, diz que deve ser motivo de grande alegria, né? Parece contraditório, né? Parece alguma coisa que nós não entendemos aqui, eu queria que vocês sublinhassem, então, essa expressão que vocês tenham por motivo de alegria, parece que ele está saudando aqui, e explicassem a expressão a provação da vossa fé e depois a perseverança. Pastor, a gente percebe que Tiago gosta de paradoxos. Ele gosta dessas declarações que são difíceis de entender e que parecem ser contraditórias, mas são a mais pura expressão da verdade. Não somente ele fala aqui sobre essa questão de ter alegria nas provações, mas depois, mais abaixo, ele vai falar sobre a questão da humilhação. Não é que o rico tem que se alegrar na sua humilhação, que também é uma coisa contraditória, também é uma coisa paradoxal. Na sua insignificância. Na sua insignificância, não é? Então, Tiago gostava disso, ele gostava de nos confrontar com esses pensamentos que nos levam à reflexão. E aqui, quando ele fala de alegria, ele está, com isso, fazendo uma pequena conexão ao que ele já havia falado no versículo 1. Porque a expressão que aparece traduzida na nossa Bíblia como saudações é um termo grego que significa alegria. Da mesma forma que os judeus se saudavam com a expressão paz, não é, que alguns evangélicos costumam usar até hoje, os gregos se saudavam com a expressão alegria. Então, nós temos a última palavra do versículo 1, em grego, é a palavra alegria. E nós temos a ocorrência da palavra alegria logo no início do versículo 2. Então, de certa forma, ele está conectando. Mas não invalida o fato de que ele está criando realmente um paradoxo. Não é? A fé, a provação deve ser motivo de alegria. E essa palavra provação que aparece aqui, exatamente isso que você me pediu que explicasse um pouquinho, é uma palavra que em alguns manuscritos ela é quase ilegível. Graças a Deus nós temos muitos manuscritos de Tiago e por isso a gente pode ter certeza que esta palavra é empregada. Mas é uma palavra que era usada para testar se uma moeda era falsa ou verdadeira. Já viu essas máquinas que aparecem nos bancos em que você tem que passar uma nota para ver se a nota é falsa ou verdadeira? Os romanos também tinham uma pequena máquina que servia para poder testar a moeda e verificar se era uma moeda de prata mesmo, de ouro mesmo, ou se era uma moeda falsificada. E essa é a palavra que aparece aqui, dokimion, que tem essa ideia. Então é uma provação que realmente testa o nosso caráter e testa em profundidade a nossa fidelidade a Deus. Um comentário, por exemplo. Por favor, professora, a senhora está nessa introdução assim mais caladinha. Por favor, professora. Essa questão, quando a gente lê ali grande, na versão Almeida corrigida, eu estava lendo, Tiago fala, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias provações. E agora a nova versão que eu estou aqui nas minhas mãos, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E o que me chamou a atenção aqui, a primeira, porque parece um paradoxo, você está feliz na provação. E aqui fala, eu até queria saber como é que é no grego, diversas e várias. E a gente sabe que não é uma provação. Não é? E a provação quando vem, e a pessoa até fala assim, nossa, agora eu estou sendo provada, porque acontece isso e aquilo outro. E Tiago já vem falando várias provações. Ele dá a ideia de que isso é alguma coisa constante. Constante. E que tem graus diferentes. Diferentes. Não é? De algum momento estamos sendo provados. O Milton lembrou ali muito bem que a nossa fé é provada nos grandes momentos, mas nos pequenos momentos. Aliás, isso eu chamaria de a graça do que é ordinário. Não é ordinário no sentido de sem vergonha. Sim. Mas não, comum, hoje nós vivemos comum. a religião do espetáculo. Ordinário. Não é? Nós vivemos hoje a religião do espetáculo. Então as pessoas fazem da igreja um show.
não é? Verdade. E só coisas grandiosas é que aparecem. No entanto, o cristianismo é viver o dia a dia. Talvez quando o Tiago está falando aqui de diversas provações, ele está falando também de graus de provação. Claro. Alguns vivem talvez um momento bem mais difícil nesse momento. Alguns vivem o dia a dia. E é nesse dia a dia, na escola, no trabalho, na vizinhança, é que a nossa fé está sendo provada. A nossa crença está sendo provada se ela de fato é efetiva. Porque o grande objetivo de Tiago aqui é mostrar que a provação, ela aperfeiçoa a sua fé. Claro. Ou seja, que a provação faz de você um cristão, uma cristã mais maduro, Claro. mais preparado. Então, é nesse sentido que eu digo que Tiago, a grande tese dele não é levar você nem para o fanatismo e nem para o formalismo, que é aquela religião sem compromisso. Não é? Então, isso aqui é extremamente importante. Né? A senhora quer terminar o raciocínio? Rapidinho. E nessa questão, eu pensando nas provações, eu li Jó 23:10 e diz assim: mas ele sabe o meu caminho, prove-me e sairei como ouro. Porque a gente vê que Pedro, né, diz que as provações é como a questão do ouro, né? E Apocalipse também, eu li Apocalipse nas cartas de João às igrejas, e ele em Laodiceia, Apocalipse 3:19, diz o seguinte, falando de, né, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Jesus falando. Então, nós temos que estar felizes pelas provações, porque se estamos sendo provados é porque Deus nos ama. Então, nós temos que ter gozo. Por isso, daí a gente entende a felicidade. Não é? Deus nos escolheu. E pastor, sim, por favor. Esta palavra aprovação que eu mencionei está no versículo 3. A do versículo 2 é uma palavra que dá mais o sentido abrangente de uma aprovação, assim como se fosse uma tentação. Não é necessariamente uma perseguição, mas as tentações que nós enfrentamos no dia a dia. Então, esta é a preocupação de Tiago, que nós resistamos à tentação e que sejamos achados íntegros e fiéis à palavra de Deus. Eu queria considerar, antes da gente ir para o intervalo, a expressão perseverança, que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Podemos dar uma explicação dessa expressão perseverança? Também traduzida como paciência em alguns casos, que exatamente. Alguns entendem que paciência não seria exatamente a paciência no sentido de ser calmo. Claro que isso pode até envolver, mas passivo, não. Então um líder não pode ser paciente, não é? Uma pessoa colérica não pode ser paciente. Ele está falando de paciência no sentido de resistir, exatamente. de resiliência, que nós modernamente chamamos, né? Aliás, alguns autores chegam a dizer que o livro de Tiago está organizado em cima da paciência. Da palavra paciência seria uma palavra-chave, não é? Paciência para produzir fé, não é? Paciência para suportar as provas, paciência, e até aquele verso, paciência para falar, paciência para ouvir, né? Tudo isso está dentro do livro de Tiago. Né? Muito bom. Então, só para sublinhar aqui, pastor, então, paciência no sentido de perseverança, de resistência ao mal. Nesse caso, de resistência ao mal é o pecado. Pois é, esse conceito de perseverança, paciência, resistência é um conceito muito importante no judaísmo. Então, pastor, o senhor vai voltar com essa observação, Perfeito. Tá bom? Tá certo. O conceito de paciência e perseverança dentro da cultura judaica. Combinado. Tá bom? Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Estamos iniciando, descobrindo, né, nosso segundo encontro, a maravilha, as preciosidades que foram inspiradas e que estão escritas no livro de Tiago. Pastor Milton, o senhor ia fazer uma observação, o conceito de perseverança e paciência dentro da cultura judaica. Esse conceito é um conceito muito importante para os judeus. O filósofo Filo, que é judeu, embora escrevesse em grego, ele fala que a paciência ou perseverança é a rainha de todas as virtudes. Inclusive a palavra grega que é usada aqui, a palavra hipomoné, dá essa ideia de alguém que se coloca debaixo de um peso e o aguenta firme. Então hipó, que vem hipo, que quer dizer debaixo de, e que permanece debaixo.
Então é um conceito importante porque às vezes no dia a dia há tantas amarguras, tantas coisas que podem de certa forma nos trazer tristezas e descontentamentos, mas a gente tem que se lembrar que Jesus suportou muito mais do que nós somos chamados a suportar. Então é importante que a gente tenha essa ideia de que nada do que eu sofro pode se comparar àquilo que Jesus sofreu por mim. E Ele sofreu por mim para que eu pudesse ter uma vida com menos sofrimentos aqui na Terra. E por isso Tiago vai explorar não ser o homem de ânimo dobre, mas ser o homem constante, que não seja inconstante no caso, né? Ele está de fato preocupado com isso, é o que eu iria sublinhar. Ele está preocupado com as pessoas de ânimo inconstante, ou seja, ora para um lado, ora para o outro lado, são os opostos, né? Ele está colocando como você no equilíbrio, né? E ele bate muito esta questão da provação, ela vai te aperfeiçoando, né? E ali, como disse o pastor Milton, as duas ideias podem estar dentro, a ideia de sofrimento, de agonia, provação nesse sentido, as provas da vida, do tipo perder um ente querido, perder dinheiro num negócio, ter uma doença inesperada ou coisa parecida, mas ao mesmo tempo também ele está falando aqui de tentações que sugerem o pecado para você. As duas coisas podem estar ali presentes. E voltando, se ele está falando também da provação no sentido de agonia, de sofrimento, muitas vezes a gente tem aquela pergunta sempre assim, por que me aconteceu isto, né? Por quê? Na verdade, o porquê não resolve o problema. Não é? Falando num funeral de uma mãe que morreu aos 23 anos de idade, cuja filhinha de 3 anos ficou órfã, eu até usei essa expressão. Será que o mais importante é saber por quê? O porquê traz a sua mãe de volta? Não traz. Não é? Agora, para quê? Pode te ajudar a aperfeiçoar a sua fé. Então, para que isto aconteceu? Isto pode ajudar a aperfeiçoar a minha fé e me fazer crescer. E justamente chegar no ponto que nós vamos discutir em seguida, que é me tornar maduro espiritualmente. Eu quero aproveitar, pastor, e sublinhar isso e dizer que talvez você que nos assiste tenha alguns porquês. Tenha certeza que o Senhor primeiro, Ele está ao seu lado, e segundo, Ele é capaz de transformar tudo isso numa grande bênção, e neste caso citado pelo Senhor, da perda de um querido, um dia Ele devolverá os queridos que agora dormem. E pastor, quando o pastor Moisés estava falando, eu pensei no para quê. E a lição... E o guia de estudos responde. Então, em vez de ser por quê, mas para quê? Porque Deus quer nos tornar perfeitos e íntegros. Então, se a gente tiver essa ideia quando a gente está sendo provado, acho que a gente suportaria com mais alegria, como diz Tiago. É o apelo, exatamente. Né? Com grande gozo, grande alegria. Então, vamos pegar exatamente o que a professora citou, a questão da perfeição. Versos 2, agora o verso 4, né? 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Parece que ele também está fazendo assim uma redundância, ou seja, colocando algo a mais. Por que você tem que ser perfeito e completo? Não é? Por que disso? Aqui há duas palavras em grego, né? O nosso professor de grego poderá nos ajudar aí. Mas há duas palavras em grego aqui, não é? Uma para perfeito e uma para completo, ou que na verdade podia ser traduzido, né, holokleros, que seria íntegro. Então, de novo, ele está na verdade repetindo um conceito que ele já vem desde o início. Ele está repetindo dizendo o seguinte: meus irmãos, vocês têm que ser maduros e vocês têm que ser também íntegros, ou seja, não pode ter uma fé dupla, ou seja, ora para um lado, ora para o outro. Vocês têm que ter constância no que vocês fazem, e nesse sentido vocês vão ser íntegros, completos. Vamos explorar isso, esse detalhe da perfeição, e depois já queria colocar, porque alguns às vezes equivocadamente entendem essa questão
da perfeição. Que perfeição significa ausência de pecado na vida. Ou seja, eu sou perfeito, vai chegar um momento que eu serei perfeito. É claro, a Bíblia fala que chegará um momento que eu serei perfeito. Quando será isso? 1 Coríntios capítulo 15. Quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, aquilo que é corrupto se revestir da incorruptibilidade. Ou seja, quando Jesus vem, haverá essa transformação. Claro. Todavia, nós somos pecadores ainda, imperfeitos. Em que sentido, seria uma boa discussão para nós aqui, em que sentido ele está falando de uma fé perfeita, não é? Claro. Porque a palavra grega aí tem uma explicação para isso, né? Exatamente. E essa questão da palavra perfeição, que eu acho interessante o pastor Milton comentar, porque o que me preocupa, às vezes, tem pessoas que acreditam que é possível ser perfeito nessa terra. E a gente viu aí que, não, essa perfeição ocorrerá no retorno de Jesus, quando nós seremos revestidos, não é? E, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que eu estou livre para pecar. Claro que é interessante não. isso. Claro Esse não. Paradoxo bíblico, né? Do já e o não ainda, né? Isso entra na teologia bíblica. Equilíbrio, né? E o Tiago está pregando exatamente isto. Ao mesmo tempo que ele fala de perfeição no sentido de você ser maduro, não quer dizer isento de pecado, ele está falando que isso não é uma desculpa para você viver pecando, lógico. porque o livro foi escrito exatamente para mostrar que em Jesus, pelo poder de Jesus, a sua fé em Jesus vai lhe dar o poder para não pecar. Essa é a famosa fé que opera, ou seja, a fé que redunda em boas obras. Este é o sentido de perfeito. É uma maturidade. Você tem uma intimidade com Deus tão grande que, de tal forma que você chega num ponto, depois de passar por todas as provações e todas as tentações, você tem uma vida cristã equilibrada. E não há lugar para o pecado na sua vida, embora você essencialmente ainda seja pecador, porque a sua natureza é pecaminosa. Então, o que vai acontecer no final? Nós vamos ter a eliminação da natureza, da propensão que nós temos para o mal. E por isso que João escreve lá e dizendo, né, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se vocês pecarem... E o que é nascido de Deus, ele diz não peca. Claro que na tradução seria não vive na prática do pecado, ou seja, ele não gosta do pecado. Eu costumo usar uma ilustração e dizer o seguinte, que o cristão ele peca sim, não porque ele quer, mas por resvalão, ou seja, em algum descuido ele poderá de fato pecar, mas ele não deveria, nós não deveríamos. Muito bom, pastor. Eu gostaria só de talvez dizer que esta sequência que Tiago usa aqui, dos três aspectos, não é? Primeiramente mencionando a perfeição, depois mencionando a integridade ou maturidade, e finalmente dizendo que não tenha nenhuma falta, não tenha nenhuma falha. Eu acho que isso é um jeito mesmo de Tiago se expressar. Ele sempre coloca um alvo bem elevado a princípio e depois ele atenua um pouco esse alvo. Então nós temos o desejo de Tiago que os seus leitores ou ouvintes sejam perfeitos. Depois ele diminui um pouco isso dizendo maduros, não é? Assim, íntegros. E finalmente dizendo... Em nada deficientes. Que não sejam deficientes, em nada deficientes, que não tenham falhas em nada. Então a gente nota que há um anticlímax, não é? Ele começa com uma coisa muito forte e depois vai diminuindo. Eu vejo isso também, por exemplo, na passagem de 2:10, quando ele fala que quem guarda toda a lei e tropeçar num ponto, se torna culpado de todos. Depois, no capítulo 3, quando fala da língua, ele diz o seguinte, nós todos tropeçamos em muitas coisas, mas se o homem conseguir controlar a sua língua, ele é perfeito. Então, Tiago tem essa mania, ele coloca um alvo que é um alvo elevado, e depois ele vai atenuando isso, porque ele sabe que a perfeição é um conceito relativo. Nós não estamos falando aqui de perfeição absoluta. A perfeição absoluta pertence a Deus. Ele está falando aqui que nós devemos nos colocar nas mãos de Deus para que Deus opere em nós a transformação plena. Ou seja, nós sermos tudo aquilo que Deus gostaria que fôssemos, mas sem nós termos aí uma obsessão em viver uma vida sem pecados na terra. E essa palavra, que o verso 5, corroborando o que o pastor Milton disse, ele diz assim, ele coloca uma frase aqui que aparentemente não tem nada a ver com o contexto. Aliás, essa é uma característica dele às vezes, né? Mas ele diz assim, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente de boa vontade e lhe será concedida.
Interessante isso aqui. Parece que ele muda o discurso, mas ele não está mudando. O que ele está dizendo é que nesse processo todo, nesse combate da fé, você precisa ser dependente de Deus. Inteiramente de Deus. Inteiramente de Deus. Você tem que pedir a Ele sabedoria para poder se conduzir nesse processo de provação, de paciência, de integridade, de maturidade. Para você chegar lá, ele está dizendo assim, Gilmar, você não chega sozinho. Você precisa de mim. Não confie em você. Claro. E aí eu só queria citar a frase que o professor leu. Ele mostra a dependência de alguém. O professor leu no nosso último encontro. Verdade. Sem fé é possível nos sentirmos derrotados antes mesmo de começar, porque nos concentramos em nós mesmos e não em Deus. É a questão da dependência. O senhor quer fazer observação? Sim. Porque eu tenho uma pergunta para fazer aqui, que é a explicação da palavra que a gente citou e faltou explicar. Eu poderia então falar alguma coisinha antes da pergunta? Sim. Essa questão de aperfeiçoar, que nós dependemos de Deus. O guia de estudo diz assim, somos como uma obra de arte. Sempre podemos ser melhorados. E Deus promete fazer exatamente isso enquanto avançamos na fé. Está aqui, exatamente. Como um vaso sendo moldado por Deus e aperfeiçoado. Muito bom, muito bom. Pastor, eu só queria observar, Sim, porque eu só queria a explicação da palavra perfeito. Tá, a palavra é a palavra teleioi, e ela acontece aqui 2 vezes na passagem, né? Quando você disse que ela tem um efeito completo, também é a mesma palavra, o efeito completo e depois para que sedes perfeitos. Essa é uma palavra assim, de uso bastante frequente no Novo Testamento grego e também na literatura da época. Faz uma referência aos processos de iniciação, ou seja, na crença grega, por exemplo, uma pessoa que já tivesse passado por uma iniciação era chamada de uma pessoa que já pudesse ser considerada perfeita. Mas, de modo algum, essa palavra dá a entender que nós tenhamos uma vida impecável, uma vida sem nenhum pecado. Não é isenção Não é isenção de pecado. Seria... É simplesmente um amadurecimento, uma maturidade nessa peleja, nesse combate da fé que nós mencionamos antes. Porque mesmo que uma pessoa chegue à condição de não ter pecado ato no dia a dia, não é? Porque alguns até fazem uma lista, eu vou fazer uma lista e então eu vou seguir isso aqui e não vou pecar. É muito difícil de a pessoa conseguir, tá? Porque ele tem uma dose aí de humanidade, de ser humano pecador que tem tendências para o pecado. Mas vamos que ele conseguisse. Mesmo assim, ele estaria em pecado ainda. Porque nós não podemos esquecer que os atos pecaminosos são apenas a manifestação de algo interior. Salmo 51 diz, em pecado me concebeu minha mãe. Não que o ato de conceber seja em si pecaminoso, mas o fato de eu ter nascido com essa tendência pecaminosa, não é? Que alguns chamam até de pecado original, não é bem essa expressão, mas essa natureza pecaminosa. E isto vai até o fim. Pastor, quer observar? Sim, a minha observação... eu já queria observar, mas mudando um pouquinho para o versículo 5. Posso fazer isso? Exatamente o que eu ia adiantar aqui um pouquinho para perguntar sobre a questão da fé. Por que ele está enfatizando o pedido? Pois eu gosto de falar desse versículo 5, que é um dos meus favoritos neste capítulo. Porque eu vejo 4 maravilhas aqui nesse versículo 5. O fato, por exemplo, é claro, se você tem carência de sabedoria, você peça a Deus. Mas o que eu gosto da declaração de Tiago aqui, a primeira coisa é que Deus dá. Não é impressionante que Deus nos dê alguma coisa? Nós que somos pecadores, que temos os nossos próprios problemas, as nossas dificuldades, somos tão egoístas às vezes, e nós temos um Deus que nos dá as coisas. Tudo que nós temos foi Deus que nos dá. Mas não somente ele nos dá, mas aí depois vem a segunda declaração, a segunda maravilha. Ele dá a todos, independentemente do que você esteja fazendo na sua vida hoje. Você, telespectador que está aí, o que você tem na sua vida, as coisas boas que você tem na sua vida, os seus bens, a sua família, os seus filhos, as pessoas que amam você, foi Deus que concedeu essas coisas para vocês. Então vejam só, Deus dá, Ele dá a todos, depois a declaração, liberalmente. Isso. Ele não só dá, mas Ele dá o que é melhor, Ele dá em abundância, Ele dá saúde, Ele dá paz, Ele dá alegria, Ele dá todos os momentos de felicidade que nós temos na nossa vida. E finalmente a última declaração, e não censura.
Você já teve vergonha de pedir alguma coisa para alguém? Puxa, eu vou pedir, mas eu não sei se essa pessoa vai me dizer sim ou não. Mesmo eu não sei que o que ela vai pedindo pensar. um absurdo, né? Mesmo que eu peça, às vezes é um absurdo. Olha, quando eu não era adventista, eu era muito religioso, mesmo sem ser adventista. Eu me tornei adventista aos 17 anos, foi a Tânia que me trouxe para a igreja. Mas mesmo antes de ser adventista, eu tinha uma contabilidade com Deus. Tudo que eu fazia, eu devia a Deus, eu colocava lá no caderninho, eu tinha que orar, eu tinha que dar esmolas, fazer caridade para pagar isso a Deus. Mas olha, você acredita que eu gostava de jogar futebol? Até pelo jogo de futebol, eu orava a Deus para que Ele me permitisse marcar gols. Eu orava a Deus para tirar uma boa nota na escola. Deus nunca me abençoou para marcar gols, assim, para eu ter que agradecer. Mas as notas na escola sempre eram muito altas. E eu agradecia a Deus. Ou seja, Deus, até esse pedido aparentemente sem sentido, não é, de um adolescente que vai para participar de uma partida de futebol e pede a Deus para abençoá-lo, eu me sentia abençoado. Porque Deus é isso aí, Deus dá, Ele dá a todos, Ele dá liberalmente e Ele não censura aquilo que nós pedimos a Ele. A iniciativa é divina. E quem foi que disse que Tiago não fala da graça de Deus? Aí está a prova. Esse ato é a graciosidade de Deus, em nos dar aquilo que nós não merecemos e não temos. Nós vamos voltar e eu gostaria que vocês considerassem aqui ainda a questão da dúvida, que eu acho que é importante que a gente sublinhe aqui. Não duvide, ok? Podemos voltar com esse tema, tá bom? Se você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, não esqueça, o Senhor dá as coisas para você, dá liberalmente a todos e não censura. Nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Esse é o nosso guia de estudos. Nós estamos estudando sobre o livro de Tiago. Eu quero dizer a você que em toda a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no sábado pela manhã, se reserva um momento para estudar o tema que é estudado aqui durante a semana. Então, lá se discute, vá na Igreja Adventista mais próxima da sua casa, participe desta classe, desse pequeno grupo de estudos, leve ali suas dúvidas e também as suas observações, tá bom? Você é o nosso convidado especial. Chega lá e diga, olha, eu sou convidado do programa Lições da Bíblia, da professora Tânia, o pastor Moisés, o pastor Milton, que é o trio que está com a gente nesta temporada. A gente vê no texto bíblico, Tiago dizendo que, no verso 6, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Eu queria sublinhar aqui essa expressão, duvidando. Vamos dar uma explicação? Professora. Tem uma passagem aqui que eu gosto muito de João, 1 João 5, capítulo 5, versículos 14 e 15. Eu gosto muito desses versículos. Por favor. No 14 diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. 15. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Não há espaço aqui para dúvida. Ou seja, se eu vou com fé segundo a vontade de Deus, e eu digo para você, se você for a Deus, aqui está o segredo, segundo a vontade dele, no versículo seguinte, 15, diz, nós já recebemos esta bênção. E por que a dúvida? Confie em Deus, deixe nas mãos dele e o mais ele fará. Como a dúvida pode atrapalhar esse processo de crescimento, de maturidade espiritual? Pastor, nós temos também que sublinhar aqui que na Bíblia e na vida nós encontramos dois tipos de dúvidas. Existe a dúvida de alguém que está tentando descobrir a verdade, não é? Eu creio que aquela pessoa que
que é inquiridora, que é perguntadora da verdade, e ela tem dúvidas, essa é uma dúvida boa, é a dúvida que te leva para a fé. E existe na Bíblia também a dúvida que te leva para a descrença. É aquele texto dos Salmos que diz assim: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Ou seja, ele tem dúvidas, desconhece, e por desconhecer, não quer conhecer nada. Não leva para a fé, leva para a descrença. Então, Tiago aqui está falando, muito provavelmente, desta segundo tipo de dúvida, ou seja, uma dúvida que não se apega em Deus, que não se entrega. Porque mesmo tendo fé, eu não sei tudo. Claro. Até uma musiquinha que tem por aí que diz assim: eu não sei tudo sobre Deus. Tem gente que duvida e faz perguntas e é muito mais sincero do que eu. Essa é uma verdade. Então, nós vamos estar sempre perguntando, sempre conhecendo, sempre nos aprofundando, não é? No sentido aqui de dúvida, é no sentido de descrença, ou seja, de não entrega. Não é? E isto, de fato, vai impedir-nos da salvação. Não é? Nenhuma fé é aperfeiçoada em cima desse tipo de dúvida, uma dúvida que é totalmente descrente de Deus. Você entendeu? O Guia de Estudos usou uma expressão muito interessante que você está colocando aqui. A palavra para duvidar se refere a ser interiormente dividido. Então lá dentro... É o famoso aspecto do... Como é? O homem de ânimo doble. Né? É uma expressão aí que nos faz pensar, né? O verbo duvidar é diacrínoma. Dia sempre dá essa ideia de separação, de divisão. Né? Então, e depois a expressão homem de ânimo dobre, aner dipsikos. A gente percebe aí, dipsikos, que tem duas almas, que tem dois ânimos, que tem duas caras. Né? Duas mentes. Né? Duas mentes. Vocês se recordam que lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, o apóstolo São Paulo reclama de pessoas que têm duas palavras. Não é? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Gente que não é constante, que ora diz uma coisa, ora diz outra. É aquela pessoa que está na igreja, mas também está com o outro pé no mundo. E Só para o texto, pastor, sim, por favor. 1 Timóteo 3,8. 3,8? Ele está dando uma lista ali de qualidades. Isso. Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra. Pois é. Isso aí. No grego está a negativa, que não sejam de duas palavras. Só que o tradutor aí preferiu colocar numa forma positiva. De uma só palavra. Não é? Mas no grego está escrito dílogos, que quer dizer duas palavras. Duas palavras. Eu tenho uma definição de Ellen White sobre a questão do homem de ânimo dobre e eu gostaria de ler para você. Por favor. Para todos nós, para todos os espectadores. É uma definição de Ellen White que se encontra na Carta 13, de 1893. E ela diz o seguinte: ter ânimo dobre é deplorar com os lábios a obra de Satanás, mas ao mesmo tempo cumprir todas as suas intenções. Então, é você dizer que você lamenta a situação do mundo, que você lamenta que o diabo esteja atuando de forma tão poderosa em todas as partes do mundo, mas ao mesmo tempo que você diz isso com seus lábios, você está seguindo muitas das sugestões que o diabo está usando para poder derrubar o mundo, não é isso? Então, é você dizer uma coisa com suas palavras, mas dizer outra coisa com sua vida. Então, isso é que é ter ânimo dobre. Me parece que essa é a característica do tempo no qual estamos vivendo, não é? Do cristianismo atual. Não é? Qual é, talvez, o maior problema do cristianismo hoje? É essa divisão entre você falar uma coisa e viver outra coisa, totalmente oposta. Né? Então, se você fizer hoje uma pesquisa séria com membros de igrejas, cristãos em geral, eles vão, na teoria, lhe dizer uma coisa, mas depois você vai fazer uma observação do cotidiano deles, a prática é totalmente diferente. E não só eles, qualquer um de nós está sujeito a isso, eu e você, né? Então, ou seja, vida dupla. Vida dupla, doble. É exatamente disso que ele está falando. Esse duvidar aí de Deus é uma dúvida não apenas da boca para fora, mas é uma dúvida que a minha vida coloca em xeque o caráter de Deus. Xeque no sentido de
diante da comunidade o meu testemunho, porque as pessoas são levadas a não crer em Deus. Claro. Porque a minha vida, assim... Aliás, pastor, nós vivemos hoje uma onda de ateísmo, né? Nós vivemos uma onda de... Parece que é bonito, é charmoso ser ateu, especialmente os jovens. Eu vi um adolescente dizendo, eu agora sou ateia. Eu falei, interessante, não? Será que você entende isso tudo? Né? Mas a grande revolta das pessoas, em geral, e você pode ver que os grandes pensadores do mundo que são ateus e que desconfiam de Deus, não aceitam Deus, o assunto deles não está bem com Deus. O assunto deles está com as pessoas que representam a Deus. No caso, a própria religião institucional, ela acaba sendo um problema nesse sentido. Porque as pessoas veem Deus como uma instituição, igreja A e igreja B. E como essa igreja é composta de seres humanos falhos, de ânimo dobre, acaba as pessoas tendo uma ideia errada sobre Deus. Não é? É aquela velha máxima que é atribuída a Lutero, eu não sei se é de Lutero esta frase, que diz assim, os cristãos são a única Bíblia do mundo para aqueles que não têm outra para ler. Não é? E essa é uma grande verdade. E é justamente isso que Tiago está abordando. Vamos sublinhar essa frase, pastor? Vamos sublinhá-la? É uma frase já bem conhecida, bem batida pelos anos. Que alguns dizem que é de Lutero, eu não tenho certeza disso, mas vale a frase, não o autor. Né? Vamos repetir, os cristãos são a única Bíblia do mundo para aqueles que não têm outra para ler. Okay. Professora, eu queria observar. E ainda falando dessa questão de ânimo, né? Eu acho que é interessante a gente pensar que nós estamos num contexto complicado e que, eu digo de experiência própria, né? Fazendo meu doutorado ali, eu me sinto como um peixe fora de água, porque as teorias, as filosofias são contrárias ao que eu acredito, eu respeito, né? Estou ali, mas é difícil. Mas nem assim eu deixo de testemunhar, eu já sofri críticas, eu acho que a gente consegue isso. A gente precisa de ser forte, eu não vou dizer que é fácil, como o pastor mesmo disse, então eu sei que tem muitos jovens aí cursando, não é? Fazendo faculdade, eu sei que eles estão em situações, mas não desista. Muito bom. Continue firme, Deus está com você, não duvide. Há uma expressão aqui no verso 8, a gente já vai entrar para a questão do rico e pobre, né, que conclui o guia essa semana, mas a expressão inconstante, essa é uma expressão interessante? É uma expressão interessante. De novo, desculpa, eu insisti no grego, mas realmente é uma paixão. Essa é uma palavra muito usada por Hipócrates. Eu sei que... o pai da medicina. O pai da medicina. É um termo médico. E que se refere àquela febre que vem e que vai. Aquela febre que nunca deixa, né? Intermitente. Essa é uma tradução boa para o termo, intermitente. Então, já imaginaram? Um homem ser como uma febre que vem e que vai, uma febre que... Inconstante, né? Não é? Que não pode, para a qual a gente não pode dar uma previsão. Já imaginou você ser considerado pelos seus amigos uma febre porque você diz que é cristão e acaba, nos momentos derradeiros, nos momentos de comprovar essa sua fé, você acaba dando um testemunho que é negativo? Então, de novo, o apelo de Tiago, a que não sejamos de ânimo dobre, que não sejamos pessoas de duas vidas, que a nossa vida possa refletir de fato a fé que nós professamos. Parece que ele está descrevendo uma pessoa do século XXI, onde as pessoas hoje, nós em geral, somos muito afetados por isso, muito regidos pela emoção. E essa febre intermitente que vai e que vem é muito emocional. Então, se eu estou bem emocionalmente, a igreja é boa, a doutrina é boa, o sermão é bom, quer dizer, a vida está boa. Se eu tenho alguma alteração da minha emoção, a minha fé também é comprometida. Os meus valores, os meus princípios são comprometidos, né? Tiago está falando exatamente de um cristão que combina ração com emoção. E às vezes me parece que ele é mais racional do que emocional. Sim. Porque a palavra vai... Por isso que ele vai dizer lá... eu acho que no último encontro a gente falou isso, né? Exatamente. A gente vai estudar isso um pouquinho para frente. Seja praticante... Não meramente ouvinte. Isso vai dar exatamente esse equilíbrio entre razão e emoção que completa o ser humano. Exatamente. Eu queria ir para o rico e para o pobre. A professora tem observação? Não, é sobre essa questão da razão. Eu acho interessante porque a gente sabe que o culto a Deus
É racional. Não é emocional, é racional. Não é só emocional. Não é só, claro. Existe E um aí a lado gente vê, a emocional. provação é real, as tentações são reais, mas Deus também é real. Podemos dizer que ele não pode sobrepor, né? A emoção não pode me tirar a lucidez daquilo que está acontecendo. Não Então, dá para se ter uma ideia romântica da vida cristã. Claro que Alguns têm não. uma ideia muito romântica, né? O romantismo... E tudo aí é real, É real. inclusive, mais do que tudo, Deus. Eu quero ler real. o verso 9 e o verso 10, né? O irmão, é isso, né? 9 a 11. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Nós vamos concluir aqui rapidamente o perigo. Ele coloca aqui o perigo daquele que começa a achar que as suas posses vão lhe dar sustentação. Por isso ele faz um apelo, que o rico, o irmão, porém de condição humilde, glorie-se, e o rico na sua insignificância. Reconheça essa insignificância. Pastor, esta é uma citação de Isaías, né? Ou seja, o apóstolo São Paulo está se referindo a Isaías capítulo 40, versículos 6 a 9. Embora aqui ele acrescente a informação do conflito entre pobre e rico, porque na passagem original de Isaías fala-se apenas que realmente essa é uma condição que pode acontecer com qualquer um, ou seja, a nossa vida é uma vida muito provisória, nós somos como a erva da terra, não é? Como o texto diz. Também há um contato aqui com a parábola do semeador, ela nos faz lembrar do texto de Marcos. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que quando você falou aí sobre insignificância, a mesma expressão que se refere ao irmão humilde. O irmão, você disse, o irmão humilde, depois falou assim, mas o rico na sua insignificância. Então, de fato, é humilde e na sua humilhação. De novo, é um paradoxo, né? O rico ter que se alegrar, ou ter que se ufanar, ou ter que se vangloriar da sua humilhação. E outra expressão que eu gostaria de frisar aqui, no final da passagem, é que diz que o rico vai murchar em seus caminhos, ou seja, se ele não fizer isso, se ele não se vangloriar da sua humilhação, ou seja, as pessoas que têm posse, hoje nós temos na igreja, felizmente Deus tem abençoado muito esta igreja, nós temos vários irmãos na igreja com alguns recursos financeiros, mas eles não têm que se alegrar na sua força, eles não têm que se vangloriar da sua força, eles têm que se vangloriar da sua humildade, da sua humilhação e colocar esses bens em serviço do semelhante e em serviço até da própria igreja. Eu vejo aqui, pastor, que ele não está condenando. Não está condenando. Ele está somente dando uma diretriz, uma orientação. Mas a passagem que eu queria chamar a atenção aqui, a palavra, é essa palavra caminhos, não é? Que o rico vai murchar em seus caminhos. Se a gente comparar com a palavra caminhos que tinha acontecido no versículo 8, é uma palavra completamente diferente. No versículo 8 aparece a palavra rodós, que é a palavra normal em grego para caminho. Mas aqui o termo que aparece é o mesmo que a gente encontra na palavra poro e na palavra empório, quer dizer negócios também. O rico murchará em seus negócios. Ou seja, se o rico não ajuda o pobre, ele pode murchar em seus negócios. Nossa discussão está maravilhosa, né? É realmente envolvente, mas nós temos que encerrar, infelizmente. Nos encontramos na semana que vem. Vamos agradecer a Deus mais uma vez por essas orientações? Vamos orar? Pai do céu, obrigado pela orientação da Tua palavra. Ela nos guia, ela nos mostra o caminho para a eternidade. Que ela seja viva no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço para você, foi bom estarmos juntos e não esqueça das palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tchau.